Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Palavra Premium. E hoje estamos com Mariana Gomes, neuropsicóloga, que falará para nós sobre atendimentos psicológicos com pacientes neurodivergentes. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Mariana Gomes, já estou formada há 3 anos. Há 2 anos eu sou formada em neuropsicologia. Eu trabalho aqui no Saúde Premium faz mais de 1 ano. Hoje eu estou aplicando os testes aqui também a alguns pacientes. Eu também trabalho na APAI de Capela do Alto, que inclusive tem o seu amigo aqui com a Saúde Premium. Lá na APAI eu atendo as crianças neurodivergentes, na grande maioria, né, são crianças neurodivergentes. Então hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre esses atendimentos, que aqui também no Saúde Premium, a grande maioria dos meus pacientes são neurodivergentes, então é tudo uma junção dos dois. Então vamos lá. O que um psicólogo precisa desaprender para conseguir acolher um paciente neurodivergente de verdade? Porque a gente aprende tudo, mas na hora da prática, O que é diferente? Eu acho que o mais diferente, pelo menos pra mim, assim, logo de começo, porque assim, na faculdade, muito dificilmente a gente atende pacientes neurodivergentes dentro dos estágios, né? E quando eu comecei a atender os pacientes neurodivergentes na PAI, foi logo, eu tinha me formado e entrei na PAI. Eu tinha feito alguns cursos online, né, cursos para horas complementares, então a gente sempre ia em busca para mais conhecimento. Então eu entrei lá e tinha uma outra psicóloga. Ela me ensinou bastante sobre os atendimentos, né? Porque a gente vai com uma formação aí não. Então eu vou precisar fazer o curso de ABA. Eu vou precisar fazer tal curso específico. E na verdade, tem conhecimento. A gente chegando lá e sendo acolhedor, porque muitas vezes as crianças não têm acolhimento nenhum. É o mais importante. Porém, o que a gente precisa, que eu precisei desaprender, é que não é um atendimento Normal. convencional, né? A gente não tá lá só tratando questões emocionais. E sim também o comportamento da criança, que às vezes é um comportamento que já está sendo estabelecido e não é um comportamento muito legal, né? Vamos supor, o bater, o morder. E aquela criança só precisava de um acolhimento. Então a gente junta um pouquinho do convencional, mas tem que ter esse olhar, né? Para aquela criança, ela precisa de muito amor, né? Não é aquele você senta e conversa. Então, como que você está se sentindo hoje? Como que foi sua semana? Não é só isso. Então, é muita paciência, muito amor. Eu acho que tem que tirar essa visão que a gente tem, né, do divã, né? você deita lá no divã, ou alguma brincadeira lúdica, só desenho, não é só desenho. Então é ter esse olhar mais amoroso com essas crianças. É difícil criar vínculo com eles no início? Depende muito da criança. Tem algumas crianças que são bem resistentes. Mas assim, é que eu adoro criança, né? Então chegou lá, vem a titia Mariana e tem até um jeito de falar diferente. Eu lembro que quando eu entrei no Saúde Premium, a Marina até me falou, você tá falando como se estivesse falando com suas crianças, porque na tarde ela trabalhando faz tempo. Eu, nossa, é verdade, né? Então você tem um profissional para cada área, né? Então, assim, para mim é muito fácil de ter esse apego com a criança, por eu gostar muito de estar lá, de estar brincando, de estar chamando a criança, principalmente assim as crianças com TDAH,
elas dispersam muito fácil, né? Então você tem que ter aquela paciência de sentar do lado dela e ficar, não, olha aqui, volta aqui, vamos trabalhar esse aqui agora. E assim, na PAI é um atendimento muito rápido, né? Meia hora de atendimento apenas. Então, a criança precisa trabalhar. A criança precisa estar ali, precisa estar participando. Então, eu tenho que ser aquela tia que brinca, que chama atenção, porque senão não dá para fazer o trabalho em meia hora. É pouco tempo. Quantas crianças tem na PAI que são atendidas hoje? Que eu atendo em torno de 52 crianças Semana? por semana. Algumas, quando eu vejo que tem a possibilidade de eu fazer atendimento em dupla, eu faço até dupla. Trio, pra mim, eu já não consigo, porque daí eu não consigo dar atenção total para as crianças. Eu já tentei fazer em grupinhos maiores, mas eu não consegui. Porque aí é um esforço muito maior para tanto o nosso quanto para as crianças. Porque daí tudo chama atenção. Por mais que elas já conheçam a sala, são crianças diferentes. E aí elas querem conhecer, aí vira uma bagunça, aí não dá certo. Os pais chegam lá com muitas dúvidas de como cuidar, a forma correta de lidar com essa criança. Sim, bastante. Então, assim, o que eu faço? Eu tenho uma listinha do que pode ajudar. Porque ainda muitos dos pais, eles têm aquela visão de que para ensinar precisa ser duro, precisa bater, precisa gritar. E não é assim, claro, a gente perde a paciência, somos seres humanos, né? Perdemos a paciência, é natural. Mas o melhor que a gente puder fazer por aquela criança, porque ela já vive no mundo dela, na neurodiversidade dela. Se a gente não trouxer ela pro real, né, da forma mais delicada que a gente puder, mais tranquila, ela não vai querer vir pra lá, ela vai querer ficar no mundinho dela. É melhor, é mais cômodo. Exatamente, é mais divertido. Às vezes, o meu pai me bate e eu não quero isso, né? Porque não é legal. E aí ela fica no mundinho dela e ela não quer sair. Então, assim, os pais, eles vêm com muitas dúvidas e é muito importante quando eles estão abertos a isso. Porque quando o pai não está aberto para tirar dúvidas ou para tentar fazer o melhor, o nosso trabalho é difícil. não é feito, na verdade, né? Porque assim, a criança vai lá, meia hora por semana. O restante da semana, ela tá na escola e com os pais, ou com o responsável. E o resto da meia hora? Não adianta muito, entende? Claro que é um trabalho que a criança precisa ir, que é importante o manter a rotina, a criança ficar lá meia hora. Tem que ter, porque eles precisam dessa rotina. Mas se não é feito em casa, então eu sempre passo tarefinha para casa, eu dou essa listinha, que é uma listinha dos comportamentos desafiadores. O que fazer na hora dos comportamentos desafiadores. Porque toda criança vai ter. Isso é natural. Sendo neurodivergente ou não, a criança tem um comportamento desafiador. E é muito mais a forma como a gente lida com esse comportamento do que a criança. Porque a criança, ela tá em crise, ela não tá vendo mais nada. E ali, eu tô tentando, né, mostrar para ela melhores formas dela lidar com aquela crise. Eu mostro para ela. Eu falo para os pais, olha, hoje a gente aprendeu isso, isso e isso, né? Vamos supor, a gente aprendeu que no momento que ela sentiu muita raiva, que tem criança que, olha, que sente raiva ou bate, morde. No momento que ela sentir muita raiva, ela pode beber água. Deixa uma garrafinha sempre para ela. Um exemplo, tem criança que precisa correr. Ela se machuca, se morde, Tem criança que se machuca. Algumas sim. Não são todas. Mas algumas sim. Ou jogam as coisas. Mas então, às vezes, elas precisam do movimento. Então, ela precisa correr. Bota ela para correr. Ficou com muita raiva, você tá vendo? Porque a feição da criança, ela muda. Bota ela para correr. Mas, às vezes, o pai não tem espaço. Não tem o que fazer. Mas aí, dentro da realidade dele, ele tem que buscar o que ele pode fazer por essa criança para que a raiva dela vá passando. Porque é um sentimento, ele vem e ele vai embora. Ele não vai ficar com ela o dia inteiro. Mas está ciente de que a criança está com raiva, tudo bem. Vamos lá, o que a gente pode fazer com isso? É um sentimento. Ensinar a regular essa emoção. Né? Exatamente. E não é só a gente passa, né, algumas
algumas táticas ali para usar no momento, né? Tanto para o pai quanto para a criança. Porque às vezes o pai não consegue também se regular. Aí o que ele faz? Se retirar, eu não posso me retirar. Vai pro banheiro, fecha a porta. Se tranca. Ah, mas a criança fica batendo. Ela vai ficar batendo durante um mês. Depois ela vai entender que você também está se regulando. Você está no seu momento para se acalmar, voltar e acolher ela. Porque se a gente continua também batendo na tecla, não, preciso acalmar meu filho. Vai chegar uma hora que você vai agarrar o filho e não vai adiantar de nada. Você não está acolhendo ele e você também está muito desregulado. Então é mais fácil você se retira, se acalma, volta para regular a criança. Ai, mas a criança fica sozinha, é um bebê. É um bebê, você não tem como fazer isso. Então você vai lá, você bebe uma água, você tenta se regular da melhor maneira possível. Mas é um trabalho que a gente tem que. Toda semana a gente faz, todos, né? Lá eu trabalho junto com uma fisioterapeuta. Então muitas das crianças passam tanto comigo quanto com ela. Então, em conjunto, a gente faz esse trabalho. Olha, pode fazer isso, isso, isso. A gente vai fazer atendimento com os pais, nós duas. Ou às vezes com a criança, nós duas. Porque às vezes no atendimento comigo não tá bom. A criança não consegue se regular, não consigo fazer nada no atendimento. A criança fica girando, não vai. Ou fica chorando, ela entra. A criança fica mais calma com ela entra e a gente faz esse trabalho juntos. Ou a criança o que aconteceu foi que nós estávamos batendo muito na fisioterapeuta. Porque a fisioterapeuta tinha que encostar nela. E é o que a gente acredita. E ela não gostava do toque. Então a gente fez esse trabalho, deu entrar. Foram 4 atendimentos juntas, mas não deu certo. Aí a criança ficou uma semana sem vir. Aí a criança acabou. Tá entrando no atendimento com ela, tá tranquila. Então tem que ter esse atendimento em conjunto também. Pra ser trabalhado. Como diferenciar, Mariana, um comportamento problema, tá? Com uma forma única desse ser existindo no mundo? Às vezes, né, o comportamento que todos nós, né, Sim. achamos que é um problema, não é um problema para aquela criança. Vamos supor, claro que um comportamento problema é a criança se autoagredir, agredir os outros, fazer xixi no meio da sala. É um comportamento que não é adequado, Sim. né? Então, a gente tem que observar, vamos supor, aí ela gosta de ficar olhando o ventilador. Não é um comportamento problema. Se torna um problema se ela não focar em mais nada. Vamos supor, ela tá na sala de aula. E aí ela fica só no ventilador. Aí é um problema porque daí ela não consegue interagir, não consegue fazer nada dentro da sala de aula. A gente vai regulando. Ela gosta do ventilador? Ela gosta. Mas ela tem os momentos que ela vai fazer. Então a gente tem que estar sempre observando o que é ela estar no mundo dela ou um problema. Então, o problema de uma criança é que ela amava o ventilador. Eu usei esse exemplo porque é bem recente. Amava o ventilador. Só que ele chegava na minha sala e ele só ficava olhando pro ventilador. E aí tiraram o ventilador. Ele não queria entrar na sala. E aí eu falei, mas tem um ar-condicionado. Vamos lá, eu vou te mostrar. Ele entrou, aí ele ficava olhando o ar-condicionado. Só que aí eu consegui começar a trabalhar com ele. Aí ele começou a sentar, a fazer atividade, aí eu pegava livro sensorial para trabalhar com ele, que ele tinha muitas questões com essa sensibilidade. Aí eu comecei a trabalhar com ele. E aí um dia ele trouxe um brinquedo, que era tipo um catavento. Sim. Aí eu coloquei esse brinquedo em todos que eu separei para ele. Alguns brinquedos para trabalhar a flexibilidade dele. Ele fez tudo. Porque tinha ali algo que remetia a ele. Então, era um problema quando o ventilador estava no teto. Porque ele não conseguia lidar com aquilo. Ele ficava olhando pro ventilador. Ele ligado ou ele desligado. Tá. Passou a não ser um problema, ser no mundo dele, quando eu coloquei o catavento junto na brincadeira. Ele participou, ele fez tudo. Que era uma coisa que eu falava, olha, eu não sei se ele consegue fazer. Porque ele não falava. Então, era uma questão, assim, bem delicada.
pra gente trabalhar com ele. Até porque eu não podia ficar forçando muito ele, porque depois ele não ia querer entrar na sala. Porque já tinha acontecido. Eu falava, não, vamos ficar sentado, vamos ficar sentado. E ele queria ficar em pé, olhando pro ventilador. Então, eu não podia ficar forçando muito. Ele ficava na sala os 30 minutos, mas a dificuldade era dele realizar a tarefa que eu tinha separado. Que na época era essa questão da sensibilidade. Mas a gente vai encontrando, a gente tem que ser muito criativo para trabalhar com eles. Mariana, uma dúvida. As crianças nascem com essa neurodivergência ou elas adquirem depois de uma certa idade? Olha, pelo que eu estudei e pelas coisas que eu consigo observar, muitas delas nascem. Eu li até um estudo que estava sendo realizado, comentei com a Marina esses dias, que eles estavam estudando para saber se o autismo ele vinha de alguma deficiência de nutrição da mãe durante a gravidez. Que faltou ali e acabou desenvolvendo no feto essa neurodivergência. Mas é um estudo que está em andamento. E seria muito interessante, né? Porque daí seria só um suplemento que as crianças não nasceriam com essa neurodivergência. Ainda tem muitos estudos, né? Em busca da causa raiz para o nascimento dos neurodivergentes. Sim, mas muitos deles, TDAH, tanto quando a gente vai fazer os testes neuropsicológicos, é desde a infância. Sim. Claro que tem alguns casos que eles acabam tendo características de TDAH, mas por conta do uso, né? Que daí acaba tendo características. De substâncias. Exatamente, o uso de substâncias Psicoativas? Mas são características, não é o TDAH. Eles têm características. Clássico, né? Exatamente. O clássico a gente consegue observar desde a infância. Me fala uma coisa, existe algum erro clássico que nós, né, vou colocar assim, nós profissionais cometemos ao atender pessoas com TDAH, pessoas com autismo ou com deficiência intelectual? Olha, eu tive até que pesquisar um pouco sobre isso. Porque, assim, junto com o meu trabalho, assim, tanto aqui quanto com a Edi, que era a psicóloga que trabalhava lá na PAI, eu acho que é muito a nossa expectativa em cima deles. Não é um erro, mas não é um erro dentro do atendimento, mas sim o que a gente coloca em cima daquele atendimento. A nossa expectativa. Não, eu tô fazendo isso, vai dar super certo. Semana que vem, essa criança vai chegar aqui, ela vai entrar, ela vai ficar sentadinha, porque eu ensinei ela a respiração diafragmática. Traumatiza quando chega e não tem. Não tem, porque a criança não tem capacidade cognitiva para conseguir isso de uma semana para outra. Mas te traumatiza? Fala, poxa vida, eu sabia que ela ia chegar. No começo, sim. No começo eu ficava, caramba, parece que não anda o trabalho. Mas aí você começa a observar os pequenos detalhes. O tempo da criança. É um tempo, cada um tem seu tempo. E a gente sabe disso, cada um tem seu tempo. Só que a nossa expectativa em cima disso é tão grande, tanto quanto alguns atendimentos aqui no Saúde Premium, às vezes a gente fala, não, Vai. o paciente conseguiu, ele caminhou. Você elogia, olha só, você conseguiu refletir sobre isso, você conseguiu chegar nesse ponto. Na semana seguinte. Tudo desconstruindo. Nem lembra que foi conversado na sessão anterior. Nem lembra. Aí você fica, né? E você não pode, né, entrar embaixo por conta disso. Porque é o tempo dele. E muitas vezes ele realmente esqueceu. Ele tá em outro ponto ali dos pensamentos dele. E ele esqueceu. E tá tudo bem. Não fica guardadinho numa caixinha e ele vai lembrar depois? Poderia, né? Poderia. O que o ambiente hospitalar ainda precisa aprender sobre os neurodivergentes? Vamos pensar de um pouco no Saúde Premium, né? O que ainda você percebe que precisa melhorar?
Eu acho que é a observação das demandas deles. Tá. Porque às vezes é uma pessoa normal, vamos colocar assim, por fora. Mas ela não entende certos comandos. E alguns profissionais têm dificuldade em entender isso. Uhum. Porque aquela pessoa não tem essa capacidade de entender. Então, é essa observação mais delicada de cada ser humano, né? Ele é um ser humano, ele tem certas dificuldades, ele tem limitações. E tá tudo bem, não quer dizer que ele não vá fazer. Ele só tem certas limitações, você vai precisar repetir 10 vezes. Mas ele vai fazer. Sim. Então, tem alguns pacientes que às vezes a gente precisa, né, solicitar que ele vá tomar banho, que ele vá fazer a higiene pessoal, né, básica. Você precisa fazer todo dia. E às vezes os profissionais falam, mas ele tem que fazer isso todo dia, por que ele não faz? Porque ele não tem essa capacidade cognitiva para entender que ele tem que fazer todo dia. Que todo dia é um novo dia. Ele não vai conseguir. Então eu acho que é esse olhar mais delicado. Porque eles têm dificuldades. E você brigar ou ser mais rude com ele só vai ficar magoado. Ele não vai entender porque você está sendo rude. Mas a mágoa ele lembra. Ele Não vai lembrar. lembra o comando. Exatamente, a mágoa ele vai lembrar, porque daí é um sentimento, né? Uhum. O sentimento, a grande maioria deles, eles conseguem não identificar, mas eles sentem, né? Sentimento é natural. Mas o comando, porque às vezes eles também se acostumam com ter comandos. Eles tiveram comando a vida toda. E eles precisam disso, eles não tiveram a autonomia de tentar fazer sozinho. Porque quando deram a autonomia, eles não conseguiram. Então, tem que ter esse comando. E a paciência. Qual a, vou colocar assim, a categoria mais difícil? Você vê os dois mundos, o infantil e o adulto. Quem é mais difícil? Os adultos são mais difíceis do que as crianças? Olha, depende muito em que ponto a gente vai colocar o difícil. Em relação ao paciente, é mais difícil o adulto, porque já está estabelecido. Tem crianças também. Muito tempo. Então é difícil de mudar isso, né? Alguns comportamentos é muito difícil mudar, porque às vezes a vida inteira está estabelecida. Às vezes a família não tinha conhecimento e se formou daquele jeitinho. Então, para mudar, porque eles são muito inflexíveis também. E para flexibilizar eles, para eles entenderem que eles precisam tomar banho todo dia, por exemplo. Ou suou muito, tem que tomar banho. Uhum. Independente se você já tomou banho antes ou não. Ai, mas Mariana, eu já tomei banho de manhã. Não quero tomar banho agora. Exatamente. Aí você fala, então, mas você percebe que hoje está muito quente, você precisa tomar um banho, você vai ficar mais refrescado, vai se sentir melhor, não vai ficar suado. Você tem que ter esse trabalho com o adulto. A criança normalmente tem um adulto cuidando dela nessa parte. Normalmente. Na verdade, eles voltam a ser crianças, porque permanece a posição do adulto Exato. que reforçar todo dia um comportamento que deveria ser rotineiro. Exatamente. E essa é a dificuldade, porque o adulto não vai ter para sempre um adulto cuidando dele. Entende? A criança, enquanto os pais conseguirem trabalhar essa autonomia na criança, é possível. A criança ela é mais flexível em alguns casos. Então, é possível trabalhar. O adulto é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Dentro dessa questão, né, dos diagnósticos que são dados, você já viu algum paciente depois do atendimento no qual você teve que explicar sobre a patologia e ele se sair bem, sair compreendendo o que realmente acontece? Você já viu ele florescer? Sim, até criança, sabia, Ana? Até criança, às vezes, quando você explica, vamos supor, o TDAH. Sim. Você tem o diagnóstico de TDAH, porque muitas das crianças que eu atendo na PAI não é diagnosticada ainda, são as hipóteses, né? Porque às vezes é muito pequeno, não tem como dar o diagnóstico fechado. Mas algumas crianças com TDAH, principalmente, quando você para explicar,
é assim, assim, assim que você se sente na sala de aula? É, tia. É assim, assim, assim que você se sente quando alguém dá um comando pra você? Às vezes a criança tem dó. É, tia. E aí ela começa a observar que você tá entendendo o que ela tem. E aí você vai dando caminhos. Elas ficam mais abertas pra seguir, porque às vezes a criança não quer seguir. Ela quer ficar daquele jeito, entendeu? Então você pode explicar, pode falar, então, você me... Ela só Se fecha. se fecha. Às vezes nem quer você, só fecha a cara e abaixa a cabeça. Você pode tentar fazer o que você quiser. A criança vai ficar com a cara fechada. Então, por isso que muitas vezes, claro que tem atendimentos que eu faço algum tipo de embate ali com a criança, mas a grande maioria tenta ser essa coisa mais lúdica, de aproximação, porque muitas vezes as crianças não têm em casa. E ela precisa desse acolhimento. É muito mais importante o meu acolhimento para essas crianças que eu atendo do que o embate forçar, Sim. você precisa fazer, vai dar certo. O acolhimento é muito mais importante. E com o adulto, quando você explica sobre a patologia? Um adulto depende muito da patologia. Tá. Porque tem patologia que você explica e tá bom. Ou ele não aceita. Isso que você tá falando é uma mentira. Eu não sinto nada disso. Uma semana antes ele falou. Quando aceita é pior? Quando não aceita é mais difícil. Aí às vezes eles não querem voltar para atendimento. Ou quando ele tem essa oscilação, ele volta como se nada não tivesse acontecido. E aí tem que começar tudo de novo? Tudo de novo. Tudo de novo. É um caminhar assim, é que vai depender muito do paciente e do diagnóstico dele. Mas, sim, de tempos em tempos sempre tem. Você sabe o que significa somatologia, você entende os seus pensamentos quando você oscila. Então, a gente sempre traz para eles refletirem sobre a patologia, para eles aprenderem a lidar da melhor maneira quando tem as oscilações. Mas é feito tanto com os adultos quanto com as crianças. Qual que é a maior diferença, né, entre atender um paciente no hospital e uma criança na baia? Eu acho que a maior diferença é o que você vai observando durante o dia a dia. Porque aqui a gente tem uma observação diária do paciente. Então, enfermagem, seguranças, as psicólogas estão sempre olhando, observando dentro das reuniões. Então, observação diária. Os pacientes da VAI, eu não tenho uma observação diária de pessoas profissionais, né? Eu tenho da família apenas. E às vezes a família traz muito pro lado pessoal de cada um, da visão que ele tá tendo. Então eu acho que essa é a maior diferença. E claro que vai impactando no tratamento, né? Porque o que a família lhe traz, eu também acolho a família. A gente faz esse trabalho na VAI também, de atendimento com os familiares. Então, não traz a criança, a gente atende o familiar. Porque a gente não pode ficar dando informação via WhatsApp, nada disso. Então é sempre presencial. A família não leva a criança, a gente atende o familiar para saber o que está acontecendo. Às vezes não é nem uma questão da criança em si, é uma questão do pai, que está tendo dificuldade em lidar com algumas questões pessoais. Então a gente faz todo esse trabalho para melhor dinâmica familiar. Porque é isso que importa para a criança, é como está sendo a dinâmica familiar, escolar. Então a gente também faz o apoio ali junto com a escola. Eles dão essa liberdade de a gente ir conversar. Tem a psicóloga escolar para a rede da Rede Capela. Então, às vezes, ela entra em contato comigo para falar de algum paciente que eu atendo. Quando eu preciso, eu peço um relatório escolar para ver como que está o comportamento dele dentro de sala de aula. Porque, às vezes, o comportamento não modificou. E a criança chega, tá tudo bem, tia? Porque para ela tá tudo bem. É normal? Ela tá atacando lápis nos outros, tá bagunçando, tá cuspindo aula, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Ele tá brincando. Mas aí pra escola eles vão observando esse comportamento e aí o professor me relata via relatório. Mas tem essa diferença. Tá. Pegando esse gancho, né? Como que a infância neurodivergente pode ser acolhida
sem apagar a individualidade da criança. Olha, é bem difícil. São duas realidades diferentes, né? As crianças que a gente pode intitular como normais, né? E as neurodivergentes são as crianças especiais, né? São Sim, duas visões diferentes. é difícil porque, às vezes, nós como adultos, e até os profissionais, a gente não consegue observar aquele comportamento como algo que tá tudo bem, né? Só que é individual daquela criança. Sim. E como a gente vai trabalhar isso sem tirar a individualidade daquela criança? Então é muito difícil. Mas, como eu falei, não é impossível. A gente consegue fazer esse trabalho. É um trabalho bem delicado, pra gente não frustrar demais aquela criança. Toda criança precisa da frustração. Sim. Pra aprender desde pequenininho como que lida. Porque na vida, o que a gente mais tem é frustração. Todo dia. Então, a gente precisa fazer esse trabalho para entender melhor como que a gente vai lidar ali com essa individualidade, com essa neurodivergência. Mas é mais dificinho. As crianças costumam, como que eu posso dizer, uma palavra não muito técnica para que as pessoas entendam. Elas trocam o afeto que eles têm pelos pais e mudam para você ou para o profissional que atende. Fala, eu não amo mais o meu pai, agora eu só gosto da tia Mariana. Eu só amo a tia Mariana. E aí fica a sua pessoa como a função que deveria ser dos pais de cuidados, ela transiciona para você ou para aquele profissional que está atendendo. O que acontece? Às vezes alguns pais, eles fazem essa colocação, entende? E aí a criança acaba colocando como a figura de apoio que deveria ser um pai. Os pais responsáveis. Então, por isso que a gente precisa sempre ter essa conversa, sempre estar junto com o familiar. Para que não tenha esse deslocamento pra gente. Porque a criança pode sim me amar, pode me visitar o dia que eu estiver na pai, o pai pode me mandar mensagem, ver na rua, vem abraçar. Pode. Mas é a tia Eu Mariana. sou a tia Mariana. Eu sou a psicóloga, então eu sempre explico para eles o que eu tô fazendo ali, que eu estou trabalhando. Porque algumas crianças chegam lá e eles querem brincar. Aí eu vim aqui para brincar hoje com você. Eu falo, olha que bacana, a gente vai brincar. Mas aqui não é só brincadeira. E aí eu passo toda a explicação do porquê que ela tá ali. Porque às vezes a criança nem sabe por que tá ali. Acontece isso no hospital também? Ah, acontece. Dependendo da patologia, acontece. Eu não... Imagina, eu tava normal em casa. Não saí do caminho que eu deveria seguir. Só que a gente sabe que usou todo tipo de droga, que não estava bem, por conta dos testes que são realizados na hora da entrada. Mas não, imagine, não fiz nada. Eu Mesmo não mostrando vídeos, fala, esse aí não sou eu não, Mariana. Não sou eu, não sou. Ou se Mas presta, isso aí é normal. Isso aí não tem nada demais. Eles fazem muito isso quando a gente entra nesse embate. Olha aqui você. Isso aqui foi o que você fez. Eu? Não, foi mas eu. estava fora de contexto. Mas ela fez isso pra mim antes, ou ele fez isso pra mim antes. Por isso que eu reagi dessa forma. Só que o comportamento inadequado não tem justificativo. A pessoa tem que saber se regular, aprender a se regular. Sim. E aí ele descontrolado, quebrando tudo, mas foi outra pessoa que causou isso. Então sempre tem esse deslocamento pro outro. Mas acontece deles virem, eu te amo, eu amo mais você do que meu pai. Porque você brinca comigo, porque você... Me dá atenção. Exatamente. Então, por isso que eu falo que lá eu preciso muito ser acolhedora, porque às vezes não é que o pai não queira dar atenção, às vezes o pai não tem tempo. Não tem tempo. Não Sai 6 horas da manhã, volta às 7 horas da noite, é dar janta e dormir. Não dá tempo. Então, a gente consegue observar quando o pai realmente não tem tempo ou quando o pai não quer. Ou quando eu não sabe, né? Entende? A gente consegue observar. Até pela forma como o pai conversa com a gente. O que o pai nos traz. Se o pai é participativo ou não. Porque quando o pai é participativo, quer saber, quer estar por dentro do que está acontecendo, até mensagem manda. Liga. Ele não pode levar, porque às vezes as crianças vêm direto da escola.
a estagiária traz, alguma coisa assim. Mas ele manda mensagem, às vezes vai lá na PAI procurando, porque ele quer saber como que tá a evolução da criança. Mas quando o pai tá lá só para um paliativo, aí vai na psicóloga. É só por estar, né? Só a presença. Só o corpo presente. Exatamente. Então a gente consegue observar tudo isso. E a gente fala, quando a gente faz a anamnese, né? Que é aquela entrevista inicial, a gente conversa bastante com os pais. É importante a participação de vocês, porque sem a participação dos pais, não caminha. Porque o filho não é criado, a criança não vai ser criada pela psicóloga e pela escola. Sim. Ela vai ser criada pelos pais. Porque se ela for esperar ser criada pela escola ou pela psicóloga, essa criança vai sofrer muito. A educação vem de precisa. casa, né? Que é na nossa época de infância, a educação vinha de casa. A escola Exatamente. é o plus. Existe algum espaço lúdico e para o afeto no atendimento aos pacientes que estão internados? Eu acho que é mais dentro das reuniões, né? E dentro do meu atendimento com eles. Né, que e também como as psicólogas passam, conversam, né, aí dá essa questão deles se sentirem acolhidos, porque às vezes eles só precisam de uma palavra, né, um bom dia, um aperto de mão, que eles ficam esperando, né, que é o afeto que a gente dá, um aperto de mão, e eles ficam esperando, mas assim, dentro de sala, eu acolho, eu converso, eu jogo com eles, então eu separo alguns jogos, porque às vezes eles precisam dessa reabilitação neurocognitiva, né? Para trabalhar, para eles conseguirem se flexibilizar um pouco para poder caminhar. Então eu faço isso dentro do atendimento, aí tem as reuniões que as meninas passam aqui também no Saúde Pleno, que também é muito importante para eles, às vezes elas passam para eles escreverem, ou tarefas para eles fazerem durante a semana. Então eu acredito que sim, que esteja, pelo menos aqui, suprida essa questão do lúdico junto com o afeto para trabalhar com eles. Você acha que a equipe multiprofissional ela mais ajuda ou atrapalha? No início você falou que tem uma fisioterapeuta Sim. que faz uma dupla bacana com você. Porque assim, você está no setting terapêutico, você faz todo um trabalho e ele passa pela fisioterapeuta e ela vai lá e desconstrói tudo. Não, mas isso que a Mariana falou não tem sentido, não faz assim, faz o que eu falo. Então, assim, muitas vezes a equipe multiprofissional, ela precisa ter um alinhamento, porque vai atrapalhar tudo que você construiu em cima do indivíduo, né? Sim, precisa. Por isso que a gente sempre tem as reuniões, né? Tanto no plano de prêmio quanto lá, como somos só eu e a fisioterapeuta, às vezes a gente se junta com a nossa supervisora da PAI para discutir alguns casos que a gente tem em comum. E às vezes, quando elas precisam de algum paciente que eu não atendo, que elas estão tendo alguma demanda e eu observo que é psicológica, elas me chamam para que eu dê ali um suporte. Mas, assim, é muito importante a equipe trabalhar em conjunto e ter sempre essa conversa, porque senão acaba acontecendo. De um vai lá, faz, o outro vai lá, desconstrói tudo e fala, não, assim é melhor. Acontece. Mas, assim, nas equipes que eu trabalho, é muito difícil disso acontecer. Primeiro porque a gente sempre passa para a supervisora, né? Antes de falar qualquer coisa para aquele familiar, de atender qualquer pessoa que não seja meu paciente. É sempre para a supervisora, para a psicóloga de referência, para depois eu fazer algo com aquilo. Porque senão você acaba com o trabalho do outro e não dá. Dois segmentos interferem demais. Se você pudesse mudar uma coisa hoje, na forma como a sociedade olha para a neurodivergência, o que seria? Eu acho que é mais empatia. Tem muito preconceito, né? Existe muito preconceito, mas assim, eu consigo observar os dois lados. Que tem pais que querem de tudo sem observar o resto, porque ninguém olha para essa minoria, entende? Então, eu entendo também que tem as críticas, mas a crítica poderia também olhar para aquela criança que está sofrendo, que às vezes o pai não tem possibilidade de estar comprando as medicações. O pai não tem a possibilidade de estar trabalhando, porque precisa estar cuidando daquela criança, não consegue ir para a escola.
Então, a criança fica em casa. Então, quem que vai trabalhar para aqueles pais? Quem que vai comprar as medicações daquela criança? Então, é muito importante essa parte mais sensível, né? A população se sensibilizar um pouco, ter mais conhecimento em relação à neurodivergência, entender um pouco melhor para ajudar, né? Porque todos juntos nós somos mais fortes. Então, se sensibilizar um pouco mais, eu acho que ajudaria bastante todas essas famílias. Tem uma Para criança finalizar, Mariana, tem algum caso em específico que marcou na sua jornada? aconteceram várias questões dentro de casa. Olha, Que a gente ficou tem sabendo uma criança depois, que depois de alguns meses. E a criança não parava. não Aconteceram tinha várias questões dentro de casa. ficava até Que a gente surpresa ficou sabendo depois, depois de alguns meses. sala, E a criança na sala, já passava não muito tinha tempo o que fazer. e eu lembro que na época para outra, acabou. Eu ficava até sufocada tava com a criança, porque eu não eu eu tava nas cadeiras, eu já conhecia a ala, já tava comigo um ano. E de uma semana para outra, era muito difícil dela ficar sentada já. Mas aí eu fazia as brincadeiras e ele participava. Ficava sendo muito difícil. E ficou uns 3 meses assim. E eu passava 15 minutos do atendimento, eu já não conseguia mais atender a criança, porque já tinha me esgotado. Tanto que o horário do atendimento dele é antes do meu almoço. Eu já coloquei bem no horário antes, que daí eu saía, me acalmava e voltava depois para os atendimentos. E fazem 2 semanas que ele sentou, ficou mexendo nos livrinhos que eu separei, sensoriais que ele tem, que estão com essa parte sensorial. E aí eu perguntava, assim, ele fala algumas palavras agora, e aí eu falava assim, que bicho que faz esse barulho? Aí o livrinho fazia barulho. Aí ele falava do jeitinho dele, cachorro. Aí ele mudava, sentado os 30 minutos. Então, assim, a gente consegue observar como em casa, o que eles passam dentro da casa deles influencia o comportamento deles em qualquer ambiente que eles vão. Porque ali era um ambiente calmo. E normalmente as crianças ficam calmas. E ele não conseguia. Desde a hora que ele chegava até a hora dele sair. Ele ficava berrando, ele ficava correndo, girando. Tinha até o brilho dele acabar se machucando. Então a gente acabava tendo esse cuidado dele ficar na sala, porque tem cadeira, tem mesa, tem os lápis, né? Exatamente. Mas aí faz 2 semanas que ele tá conseguindo. A gente começou a conversar com ele, né? Nós falando pra ele, né? Tanto eu quanto a fisioterapeuta. E ele foi se acalmando em casa, as coisas se acalmaram e hoje. A psicóloga também se acalmou? Sim, ele fica tranquilo na sala, que era mais pela inquietude dele, por ele chegava, ele bagunçava tudo, mas ele não brincava com nada. Porque eu deixava 2 brinquedos que ele sempre gostou, pra ver se ele sentava pra se acalmar, brincava. Ele jogava tudo e não parava com nenhum brinquedo. E aí eu fui tentando outras formas de trabalhar com ele, nada dava certo. E é isso, acaba mexendo com o nosso emocional, né? De tentar trabalhar. E eu tentava segurar ele, abraçar ele, que ele adorava abraço. Não queria mais nada. Mas agora ele conseguiu. Passou toda aquela turbulência na casa. Eles ainda estão tendo algumas questões, mas diminuiu a ansiedade dele. Ele tá conseguindo ir pra escola, ficar na sala de aula, que ele ainda participa do ensino comum, não é assim que se fala. Não lembro o nome. Ele vai na escola, Tá. ele não estuda na APAE, ele vai na escola do município. E ele tá indo normal agora, fica na sala. Isso. E ele tá bem mais tranquilo. Mas a gente sabe, né? Que é uma montanha-russa. Daqui a pouco pode ser que ele esteja de novo super agitado. Mas foi muito tempo pra ele, coisa que nunca tinha acontecido. Foram 2, 3 meses ele ficar muito agitado. Mas hoje ele tá conseguindo. Eu acho muito legal isso, que ele conseguiu também trabalhar isso com ele. Porque pra eles também é muito difícil isso. Deles conseguirem fazer esse trabalho. Porque a cabecinha deles não para. Né? 1 minuto. Então também é muito cansativo pra eles. Mas eu acho que foi essa criança que mais me impactou assim nas últimas semanas.
Mariana, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast de hoje. Gostaria de mandar um abraço para Rosa, nossa Sim. secretária da Assistência Social do município. Obrigada por ceder Mariana por um tempo. Ela trabalha aqui conosco, mas também trabalha na PAI. Né, Mariana? Sim, agradecemos e pedimos para todos estarem nos seguindo nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok e @palavra.premium. Obrigada, Mariana. Até semana que vem. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.